Eu aposto que você não faz ideia dos segredos sombrios de riqueza escondidos nos clássicos góticos. Todo mundo busca fórmulas para enriquecer, mas poucos percebem que as maiores promessas e os maiores perigos estão ocultos nas entrelinhas de histórias antigas, envoltas em mistério e sombras. Imagine um universo onde desejos não nascem do acaso, mas são plantados com precisão quase sobrenatural. Onde cada escolha parece sua, mas foi desenhada séculos antes de você existir. Hoje vamos atravessar corredores escuros, decifrar códigos esquecidos e revelar como os clássicos góticos escondem instruções para manipular vontades, criar fortuna e nunca serem descobertos. Prepare-se! O que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como enxerga suas próprias decisões e o que realmente significa ser livre. Então, vem no Demi Finance. Tem algo estranho na forma como certos desejos surgem. Não é fome, não é necessidade. É como se alguém sussurrasse dentro da sua escolha e você apenas chamasse isso de vontade. Algumas vontades não nascem. Elas são implantadas com elegância, vestidas de urgência, embaladas em identidade. E você jura que sempre quis aquilo. Há histórias antigas que nunca foram contadas diretamente. Porque se fossem, perderiam o efeito. Elas precisam ser sentidas antes de serem entendidas, como um arrepio que não pede explicação. Dizem que tudo começou muito antes do mercado existir. Antes das vitrines, antes dos preços, antes dos algoritmos, quando o desejo ainda era bruto e alguém decidiu refiná-lo. Existe um registro, raramente mencionado. Fragmentos de pensamentos deixados em obras antigas. Histórias que parecem ficção, mas que carregam instruções. Uma delas fala de um castelo, não de pedra, mas de percepção, onde cada sala representa um desejo humano e cada porta, uma decisão. Chamaram isso de, não como um lugar físico, mas como uma arquitetura da mente, onde tudo é permitido, menos questionar. Nesse castelo não existem ordens, apenas sugestões bem posicionadas. E, curiosamente, ninguém percebe que está sendo guiado. As paredes não aprisionam, elas convencem. E isso é muito mais eficiente, porque ninguém foge do que acredita escolher. Outro fragmento fala sobre noites. Não noites comuns, mas momentos onde a mente está mais aberta, mais vulnerável, mais receptiva. Chamaram de onde ideias são plantadas como sementes e germinam dias depois, como decisões espontâneas. Nada acontece no momento exato, esse é o detalhe. O tempo é parte do processo, e a espera faz parecer natural. Você já teve uma ideia do nada? Provavelmente não foi do nada, apenas chegou, quando você estava pronto para aceitar. Existe também um códice, antigo, fragmentado, quase esquecido, mas suas linhas ainda ecoam em comportamentos modernos. Chamaram de... Não fala sobre amor, mas sobre impulso, sobre aquilo que move sem pedir permissão. Nesse códice tudo é claro, mas nunca explícito, porque o poder não está na informação, mas na interpretação. E é aí que tudo se conecta. As vontades, as escolhas, os padrões que se repetem. Nada disso é novo, apenas foi atualizado, adaptado aos tempos, sem perder a essência. Hoje você chama de tendência, mas antes era apenas um reflexo bem induzido, repetido até se tornar hábito. E o mais curioso é que ninguém se sente controlado, porque controle visível é fácil de rejeitar.
O verdadeiro domínio é aquele que parece liberdade, que se disfarça de escolha e se instala sem resistência. Existe uma elegância nisso tudo, uma precisão quase artística, como se cada movimento fosse calculado, para nunca parecer cálculo. Alguns perceberam, mas tarde demais, porque quando você entende o jogo, já está jogando há muito tempo. E mesmo assim, continua, porque parar exigiria algo raro, consciência contínua, e isso poucos sustentam. As histórias continuam sendo contadas, mas nunca da mesma forma. Elas mudam de linguagem, mas mantêm a intenção. O castelo ainda existe, as noites ainda acontecem, e o códice ainda é seguido. Só que agora, você não vê torres nem pergaminhos, você vê telas e chama isso de cotidiano. Nada foi perdido, apenas reinterpretado e entregue de forma mais aceitável. E talvez esse seja o ponto. Nunca foi sobre esconder, mas sobre mostrar, sem que pareça revelação. Porque quando algo parece óbvio, ele deixa de ser questionado e se torna parte do ambiente, quase invisível. Há quem diga que isso é exagero, que tudo não passa de coincidência. Mas coincidências não seguem padrões tão precisos. E padrões não surgem do acaso. Eles são construídos, refinados, ao longo do tempo. O mais interessante é que isso não exige força, apenas entendimento profundo da natureza humana. Desejo, medo, pertencimento. 3 elementos simples, mas poderosos quando combinados, especialmente nas mãos certas. E essas mãos raramente aparecem, porque o anonimato é parte do poder. No fim, não se trata de acreditar ou não, mas de perceber ou continuar no fluxo. Porque o fluxo é confortável, previsível e extremamente bem desenhado para parecer natural. E talvez, apenas talvez, você já tenha sentido isso antes, sem saber explicar. A sensação de que algo escolheu por você, mas você aceitou, como se fosse seu, sem resistência. E é exatamente assim que funciona melhor, sem imposição, sem confronto. Apenas presença, sutil, constante, quase imperceptível. E enquanto tudo isso parece distante, as histórias continuam sendo escritas, lidas, vividas, repetidas. E quando você começa a perceber, não há um momento exato de ruptura, apenas uma leve distorção naquilo que parecia normal, como se o cenário sempre tivesse sido assim. As escolhas continuam vindo, com a mesma aparência familiar, mas algo nelas já não soa tão espontâneo. E isso dificilmente é coincidência. Porque o padrão não força, ele se adapta ao seu ritmo, observa, ajusta, retorna, até que você pare de questionar. E quando para, tudo flui melhor, mais confortável, mais previsível. O castelo não desaparece, ele apenas muda de forma, se encaixa no seu cotidiano e passa a ser chamado de rotina. As noites também não cessam, elas só ficam mais silenciosas, menos perceptíveis, mais integradas. E o códice não precisa mais ser lido, porque suas linhas já foram absorvidas, transformadas em reflexo. É por isso que tudo parece seu, porque em algum momento foi aceito sem resistência, e isso basta. Não existe confronto direto, nunca existiu. A condução sempre foi sutil demais para ser percebida como tal. E talvez essa seja a maior obra já criada, uma influência que não se declara, mas se confirma a cada escolha. Você não vê os fios,
mas sente os movimentos e chama isso de impulso, de preferência, de gosto. Mas preferências também podem ser ensinadas, refinadas ao longo do tempo, sem que você perceba. O curioso é que tudo continua funcionando, mesmo quando você começa a suspeitar, porque o sistema não depende de crença. Ele depende de repetição, de exposição constante, de pequenas confirmações que se acumulam. E quando você vê, já não distingue mais origem de escolha. Tudo se mistura, tudo parece natural. E talvez seja isso que mantém tudo ativo. A ausência de ruptura, a continuidade suave de algo que nunca para. Mas há momentos raros em que algo escapa, um detalhe fora do padrão, uma sensação difícil de ignorar. Como se, por um instante, você visse além da superfície e percebesse que há mais camadas do que foi mostrado. Esses momentos não duram muito, quase sempre são abafados, pelo ritmo, pela rotina, pelo fluxo. Mas quando permanecem, algo muda, não fora, mas dentro da forma como você observa. E isso já é suficiente, porque a percepção altera o significado das coisas, mesmo que nada mude ao redor. Talvez por isso, essas histórias nunca tenham sido diretas. Elas exigem leitura nas entrelinhas, tempo e atenção. E quem encontra esses fragmentos, raramente recebe respostas completas, apenas pistas e conexões. Os registros continuam lá, espalhados, discretos, aguardando quem esteja disposto a observar além do óbvio. Alguns deles foram reunidos, organizados em narrativas, que parecem apenas histórias, mas carregam muito mais. E talvez, se você chegou até aqui, já tenha percebido isso, mesmo que não consiga explicar. Existe algo nas entrelinhas, nos silêncios, nos intervalos, que diz mais do que as palavras. E é nesses espaços que tudo realmente acontece, onde o entendimento surge sem ser anunciado. Se essas peças começaram a fazer sentido, os registros estão mais próximos do que parecem, não como respostas, mas como extensões dessa percepção. Eles foram deixados não para serem seguidos, mas para serem encontrados no momento certo. E talvez esse momento não seja o mesmo para todos, mas quando chega, é impossível ignorar. Se algo aqui ecoou de forma diferente, talvez valha continuar observando, sem pressa. E se esse tipo de leitura faz sentido para você, há outros fragmentos circulando, silenciosamente. Eles aparecem para quem decide permanecer atento e desaparecem para quem volta ao automático. Curiosamente, compartilhar esse tipo de coisa nunca foi sobre alcance, mas sobre encontrar quem reconhece. Porque nem todo mundo vê, e tudo bem, sempre foi assim. Mas aqueles que veem costumam perceber cedo quando algo vale ser guardado ou repassado. E talvez esse seja um desses casos, não por obrigação, mas por sintonia. No fim, as histórias continuam abertas, e algumas delas estão mais próximas do que parecem.